A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Emerson Prestes, da Assembleia de Deus, voz solene, do pastor Zeno Silva, do qual eu trago aqui um abraço, uma saudação. Para a glória do Senhor Jesus, estamos aqui incumbidos pela misericórdia de Deus de dividir uma palavra da parte de Deus com os amados irmãos. Um abraço aí ao anjo da igreja, Avivamento Bíblico, pastor Levi de Oliveira. Também o nosso irmão em Cristo Jesus, irmão Ailton, do qual está incumbido desses cultos online, para a glória de Deus. Esses cultos maravilhosos que estão atingindo muitas almas aí pelo Paraná, até mesmo pelo Brasil, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias. Ali na carta de Paulo, escreveu à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Vamos ler uma palavra da parte de Deus para edificação da minha e da sua vida. Enquanto os irmãos aí localizam aí, eu gostaria de fazer um minuto de oração. Deus Santo e Poderoso, diante de Ti, Senhor, nos encontramos nesse dia, nessa data, chamado hoje, meu Pai. Tem irmãos que vão ver essa pregação, Senhor amado, esse culto de adoração amanhã, ou mesmo depois, de manhã ou à tarde ou à noite. Senhor, eu te peço que já vá na frente com os seus milhares de anjos, quebrando todo impedimento, que a Tua palavra, Senhor amado, possa ter um percalço, Senhor, para não chegar no coração dos irmãos. Pai Santo e Poderoso, vai abençoando, Senhor, quebrando todo o mal, Senhor amado, quebrando toda a ferramenta preparada, Senhor, e libera a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor amado. Esse irmão, essa irmã que vai escutar a Tua palavra, Senhor amado, que ela possa ser impactado, que ele possa ser renovado, Senhor, pelo poder da Tua palavra. E é necessário que nesse momento o Senhor use a boca do pregador, Senhor amado. Aleluia, para que o Teu nome seja glorificado e que a Tua palavra vá, percorra os confins dessa terra, Senhor, e que ela possa jogar uma âncora, Senhor amado, enraizar, alicerçar no coração dos irmãos, Senhor amado, como um renovo, Senhor, espiritual para as nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, vá e faça o que ela apraz, o que propõe o Teu santo evangelho. Senhor, assim eu te peço e assim eu te agradeço, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Vamos abrir ali as nossas Bíblias, na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, vista como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não. Vós, porém, que estáis na carne, vós, porém, que não estáis na carne, glória a Deus, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
Mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Palavra maravilhosa, aleluia, da parte de Deus, aleluia, aleluia. É maravilhoso quando nós lemos a carta aos Romanos, onde no capítulo 8 é o texto mais longo de toda a Bíblia Sagrada, na qual diz sobre o Espírito Santo. Tá? Então, fazendo uma introdução rápida aqui, a igreja de Roma, como muitos acreditam, até a igreja mãe, a própria igreja católica, ela vai nos dizer que foi fundada por Pedro, mas não há relato na Bíblia, e também não há relato embasado em nenhum livro, em nenhum historiador sobre isso. Muito ao contrário, diz que foi alguns que estavam lá convertidos, provenientes da Macedônia, da Ásia, também alguns judeus religiosos convertidos no dia de Pentecostes, na qual diz ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10. Então, Paulo não tinha Roma como um campo específico. Em verdade, muitas vezes, ele planejou ir até lá, mas muitas vezes foi impelido pelo próprio Espírito. Então, o propósito dessa carta seria ali esclarecer alguns boatos romanos a respeito da mensagem de Cristo, na qual essa teologia estava deturbada. E em contramão da teologia que Paulo pregava, verdadeira, há 25 anos, do arrependimento, a renovação, a regeneração pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Então é uma carta feita de muitas perguntas e muitas respostas. É uma carta muito especial mesmo. É uma carta que é usada muitas vezes a questão do Espírito Santo. E aqui entra a minha pregação. Espírito Santo, irmão, irmã, não é como um carro que você vai lá na loja e compra. Eu quero ele com farol de milha, eu quero ele também o carro com vidro elétrico, quero com ABS, quero também com adicional aí do airbag. Não. O crente, quando ele aceita Jesus Cristo, ou digo ao contrário, quando Jesus Cristo aceita ele, quem somos nós para aceitar o Filho de Deus? Mas quando nós confessamos a Cristo Jesus, nós somos impactados pelo sangue do Cordeiro e levamos um banho de sangue do Cordeiro que purifica todos os nossos pecados e vai para a primeira valeta, para a primeira boca de lobo, e é escoado pelo esgoto do esquecimento. E os nossos pecados, Deus não faz mais questão de lembrar.
porque senão nós não seríamos salvos. Simples assim. E depois o crente começa a entender a palavra, o crente começa a estudar a Bíblia, entrar em oração, jejum, consagração, vigiar o seu ir, o seu vir, acatar as ordens dos superiores eclesiásticos, os anciões, os líderes da igreja, os pastores, presbíteros, evangelistas, e ele começa a galgar ali a sua sabedoria cristã. E quando ele começa a entender a palavra de Deus, eu digo isso num termo normal, porque tem pessoa que, na mesma hora que é batizado, ele já é batizado nas águas, ele automaticamente é batizado no Espírito Santo. É o que ocorreu com a minha pessoa. Batizado nas águas e já submergi, pulando e alegre na presença de Deus e já falando em mistério com Deus. E Satanás naquele dia deu um brado muito forte, na qual o meu pastor escutou. Não! Porque ele sabia que naquele momento ele tinha perdido um soldado dele. E pior, ele sabia que Deus tinha um plano na minha vida tão bonito que Deus estaria também agariando, capacitando pela sua graça, pela sua misericórdia, da qual eu não sou merecedor. E nenhum ser humano é merecedor. Não da graça de Deus. Graça, favor imerecido de Deus para com o homem. Você não é merecedor, ninguém é. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória, o poder e a honra pertencem somente a Ele, a Deus. Então, pela misericórdia, na hora, eu fui batizado também com o Espírito Santo. Mas essa é uma outra pregação da minha conversão. Da minha verdadeira conversão. Porque eu sou nascido em lar cristão. Então, nas vias gerais, quando o crente começa a entender, ele começa a buscar o Espírito Santo. Buscar em oração, em jejum, em consagração, em leitura, em santificação, em separação do mundo. Então não é como um acessório. Eu sou crente, mas eu não tenho o Espírito Santo, eu não preciso ter. Não. Sem o Espírito Santo é impossível servir a Deus. Sem o Espírito Santo, eu falo com convicção bíblica, é impossível ficar separado desse mundo. Porque é Ele que exorta, é Ele que corrige, é o Espírito Santo que diz, não vá, venha. Tanto é que Jesus, em 1 de Atos dos Apóstolos, ele determinou, ele não pediu, ele determinou. Ele falou assim, fique em Jerusalém, até que sobre vós venha a promessa. Olha bem, o Espírito Santo foi uma determinação do Senhor Jesus. Amém? Então aqui entra a pregação, irmãos. Nós, nos dias de hoje, nós temos que nos atentar para que nós possamos estar um passo na frente do inimigo. Como que nós vamos antever a armadilha? O inimigo faz que nem quando a gente vai caçar no interior, nós íamos caçar, nós conduzíamos a caça. A caça tinha vários carreiros, a gente trancava 2 carreiros, 3 carreiros, deixava só um carreiro para ela ir, obstruir os outros. E ela ia por aquele carreiro que a gente queria. E naquele determinado ponto, nós armávamos a nossa armadilha. E o animal caía ou numa caixa, ou num quebra-cabeça, ou num lacinho, tá? A Bíblia fala muito sobre o laço do passarinheiro. É um laço. Que quando o passarinho vai comer ali, uma corda, uma linha enforca ele e levanta para cima com uma vara, pende para cima. O animal fica preso ali, morto, se debatendo até morrer. Então o inimigo, ele nos conduz para o seu laço, para a sua armadilha, para as astutas ciladas do inimigo. Mas o Espírito Santo, o crente que tem o Espírito Santo fala, não, meu filho,
Não feche esse negócio. Não vá por aí. Esse homem não é para você, minha filha. Essa moça não é para você, meu jovem. Não, não, não. Você está vendo que nem a lua, só uma face. A outra face é obscura. Não, não, não. Eu conheço todas as coisas. Não faça isso. Não vá, não troque esse serviço por esse serviço. Ó Deus falando. Não faça esse negócio. O Espírito Santo, ele vai te tirando. O inimigo tenta de todas as formas. Ele atenta contra a minha vida todo dia. Todo dia há reunião no inferno para destruir a minha e a sua vida. Mas a voz que fala ao coração, a voz incomparável, não nos deixa cair nessas ciladas. O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é muito rica, irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz a toda hora que nós temos que dar crédito. Jesus falou assim, vós já está limpo. E limpo pela palavra. Ele falou assim, você não está limpo porque você foi na igreja. Você não está limpo porque você é amigo do pastor, do presbítero. Você não está limpo porque vai 3, 4 vezes na igreja. Você não está limpo por causa disso. Porque paga teus impostos, não deve para ninguém. Ele falou, vós já está limpo pela palavra. Pela palavra de Deus. Amém, irmãos? É a palavra que vivifica. E a palavra de Deus também vai dizer, não sejais somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra de Deus. Amém? Não é uma pregação pesada. É de exortação nesses últimos tempos. Porque eu tenho viajado muito, tenho ido em algumas igrejas, tenho participado de alguns encontros com pastores da Comev, que é a Convenção dos Ministros Evangélicos, pela misericórdia de Deus, sou segundo tesoureiro, para a glória do Senhor, do reverendo Sebastião de Oliveira, o pastor Zeno Silva, e tantos outros também, professor Altino e tantos outros. O que eu quero dizer para os irmãos, que o Espírito Santo é que nos separa desse mundo. O que eu quero dizer para os irmãos é que Paulo fez essa epístola inteira, essa carta inteira, porque a igreja estava entrando numa deturbação moral, dando ouvido a espíritos enganadores. Hoje nós temos visto profetisas profetizando coisas absurdas, coisas inescrupulosas, pastores fazendo coisas do arco da velha, misticismo dentro das igrejas, simpatias dentro das igrejas. Muitas pessoas estão sendo enganadas a buscar o Espírito Santo. E muitas congregações que são arraigadas pelo próprio Satanás. Irmãos, existem igrejas que estão sendo usadas por Satanás. E ali há um espírito chamado o espírito enganador, que vai na orelha da pessoa e começa a falar na orelha, e ela começa a replicar. E muitas das vezes ela fala até línguas estranhas. Mas não é a língua dos anjos. Não é o Espírito Santo. Não. E nós como igreja, e nós como ministros da palavra de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, temos que alertar os irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. E a palavra de Deus vai dizer que até o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Irmãos. Tendo em vista o que está acontecendo hoje, tanto no Brasil como no mundo, nos bastidores, a nova ordem mundial, a aliança
aliança da besta política com a besta religiosa. Antes eles usavam mensagens subliminares. Hoje está escancarado para todo mundo ver. Então o Espírito Santo que vai nos discernir. E a amizade da carne é inimizade de Deus. Não devemos nos portar como amigos desse mundo. Nós não somos amigos desse mundo. Nós somos peregrinos aqui numa terra de passagem, aleluia. Porque se nós soubéssemos a nossa pátria, nós não estaríamos mais aqui. Nós somos seres celestiais. Nós não somos seres terrestres. Aleluia. Essa pregação é um estudo, é muito lindo. É muito grande, irmãos. Mas eu separei alguma coisa aqui para os irmãos. Diz lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Aleluias! E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Cuidado, irmãos. Com excesso de gordura, álcool e cigarro, eu nem vou dizer, né, irmão? Se a pessoa crente já não tem isso no seu cardápio. Drogas, nada disso. Mas eu estou dizendo para crente aqui, cuidado com o colesterol, com comidas em excesso que faz mal para a saúde. Pratique alguma atividade física ponderada dentro da modalidade cristã. Tá? Então cuide do seu corpo. Se você toma 30 xícaras de café por dia, diminui. Café também faz mal. Tá? Se você é adepto a muito doce, muito açúcar também faz mal. Se você gosta de carne muito gordurosa, muita fritura, também faz mal. Então cuide do teu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. É morada de um Deus dentro de você. Por quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem um Deus morando dentro de você. Só que ele só vai ficar se você estiver santificado. Cuide-se. Cuide-se da sua saúde. Da sua saúde mental. Tire um tempo para pensar, meditar na palavra de Deus. Tire um tempo para fazer uma auto-reflexão tua. Tire um tempo para a tua família, para brincar com a criança. Tire um tempo para você ler um livro. Um livro bom, né? Não vai ler qualquer literatura lixo, né? Um livro bom. Medite na palavra de Deus. Salmo 1, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Aleluias. Estevão vai dizer para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, mas Deus não habita em templo feito por mãos de homem. O que ele quis dizer por isso? Não é uma congregação de pedra, nós somos o templo de Deus. Você é a igreja de Deus, irmão, irmã. Aonde você estiver, você pode fazer o teu culto particular. Você pode abrir essa boca linda, que Deus vai falar por você. Não vos inquieteis quando for levado na presença de reis, de príncipes, de governadores, com o que há vez de falar. Porque na mesma hora o Espírito de Deus vos ministrará o que há vez de falar. Olha, que coisa linda. O Espírito Santo, queria compartilhar aqui com os irmãos. Eu estava no seminário, uma conferência, digo, e a minha parte era sobre o Espírito Santo. Comecei a estudar e orar e pesquisar. É um tema muito lindo, irmãos. Procure se inteirar sobre esse tema, o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em vós. São vários temas. Tem uma gama de literatura. E eu comecei a me aprofundar. E eu fui no órgão do governo para resolver um probleminha. E comecei a conversar com a moça que me atendia, uma jovem moça de uns 30 e poucos anos. E eu falei, Deus, me dá alguma coisa dessa menina. Me dá alguma coisa dessa moça, Senhor. Me dá, porque eu estou estudando, eu estou te buscando. Eu quero, Senhor. A tua palavra diz, fazei prova de mim, Senhor.
Pela tua misericórdia eu quero agora, Senhor, me dá alguma coisa. O Espírito Santo falou ao meu coração. Pergunta se a filha dela melhorou. Pergunta se a filha dela melhorou. Detalhe no gênero, irmão, irmã. Filha, não falou filho, falou filha. E eu entendi que era para perguntar da criança. E eu perguntei. O Espírito Santo, ele pode vir com alarido, com trombeta, com foguete, mas geralmente ele vem com uma voz mansa no coração. E ele fala uma vez só, irmãos. Você tem que estar atento ao toque do Espírito Santo. E ele falou mansamente, pergunta se a filha dela melhorou. E eu olhei para aquela jovem e falei, moça, a tua filha melhorou? Ela parou de mexer com o computador, olhou bem para mim. Você conhece a minha filha? Então veja, irmãos, já confirmou que ela tinha uma filha. Eu falei assim, não, moça, eu não conheço nem você, estou te vendo pela primeira vez e quero crer que também é a primeira vez que você me vê. Mas existe um Deus que conhece você desde o ventre da tua mãe. Existe um Deus que te conhece antes da formação dos mundos. Existe um Deus que tem o teu projeto de vida todinho detalhado. Só basta você dar espaço a ele. E ali começou a pregação, irmãos. E ela falou, minha filha estava meio doentinha, mas agora está bem. Eu aproveitei e falei, Jesus que curou. Olha, irmãos, que coisa mais linda. Nós precisamos ter esse feeling espiritual. Eu preciso cada vez mais disso. Eu quero, irmãos, cada vez mais me aprofundar nesse mar de espírito. Está aqui uma palavra breve, irmãos, que eu não quero me estender muito. Já foi além do que eu poderia. O Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo, ele tem que ser enclausurado, ele tem que ser incrustado, ele tem que ser enraizado, alicerçado na vida do crente. Amém, irmãos? Guarde essa palavra, fique atento ao toque do Espírito. O Espírito Santo que habita em vós é o que vai te direcionar. Jesus falou, não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade. Outro da mesma magnitude, do mesmo poder. Jesus Cristo e o Espírito Santo, do mesmo poder. Outro, um pronome de qualificação. Um pronome de comparação. Outro, tem que ser igual, do mesmo poder, do mesmo naipe. Espírito Santo, Jesus Cristo. Ele falou, não vos deixarei órfãos. E cumpriu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai estar lá. Quando Jesus falou, e de repente veio do céu um som como um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia! E começaram a falar em outras línguas. Busque o Espírito Santo, irmãos. Busque o Espírito Santo. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, abençoa meu Pai querido, esse irmão, essa irmã, que vai ouvir essa mensagem, Senhor. Retira todo o impedimento, Senhor amado, e abençoa essa vida, é o que eu te peço. E eu te agradeço da tua providência, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, um abraço do presbítero Emerson Prestes.